Tropas chinesas e aliados estão concentrando uma força invasora na fronteira sul dos Estados Unidos. Os números incluem soldados do Brasil, Venezuela, Bolívia e outros países latino-americanos. Nos últimos anos, a América Latina escorregou das mãos dos Estados Unidos para os braços abertos da China. Agora eles estão pagando caro por isso. Países sul-americanos são agora aliados da China e os Estados Unidos podem não resistir ao conflito iminente. Este cenário assustador ocorrerá se os Estados Unidos não reduzirem a influência chinesa na América Latina. Há anos, a China vem usurpando o poder e influência dos Estados Unidos, uma vez exercido sobre os países ao sul. Uma região antes negligenciada pelos Estados Unidos pode se tornar seu principal adversário. Como a China poderia usurpar a América Latina sob o nariz dos Estados Unidos? Vamos entender. A mudança de poder na América Latina começou no início dos anos 2000. Enquanto os Estados Unidos se voltavam para Oriente Médio e Ásia, a China mirava na América Latina. Em 2000, menos de 2% das importações da América Latina vieram da China. Contudo, com a economia crescendo tremendamente, suas exportações começaram a atingir o mundo todo. Até 2010, o comércio China-América Latina cresceu a uma taxa média anual de 31%, alcançando o valor de 180 bilhões de dólares por ano. Mais de uma década depois, o comércio China-América Latina totalizou 450 bilhões de dólares e segue em crescimento. No Brasil, país com a maior economia da região, a China aumentou o comércio bilateral de 2 bilhões de dólares em 2000 para 100 bilhões de dólares até 2021. Como em vários países latino-americanos, o comércio com a China é uma grande parte de suas importações e exportações. 30% das exportações brasileiras, incluindo 80% da soja e 60% do minério de ferro, são para a China. Essa história se repete em muitos países da América Latina. Estimativas indicam o comércio Estados Unidos-América Latina próximo a 2 trilhões de dólares. No entanto, a crescente presença econômica da China na região implica em redução do comércio dos Estados Unidos. Contudo, há mais em jogo do que só dinheiro. O poder está mudando e, se os Estados Unidos não se cuidarem, poderão ver governos na América Latina substituídos por regimes pró-chineses. Mas como chegamos a esse ponto? Como os Estados Unidos permitiram que a China se tornasse tão influente na região vizinha? Isso se deve ao descaso dos Estados Unidos e à estratégia calculista da China, que tem se mostrado vantajosa. A China usa a América Latina para exportações como soja, cobre, petróleo, óleo e outras matérias-primas. Todas elas auxiliam no desenvolvimento industrial da economia. A China, em contrapartida, fornece produtos tecnológicos e outros manufaturados. Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Uruguai integram a iniciativa Cinturão e Rota da China, usada por Pequim como ferramenta econômica e de expansão de influência. Quando a América Latina se mostrou um potencial centro econômico, podendo prejudicar os Estados Unidos, a China aproveitou a oportunidade. O primeiro passo foi investir na América Latina. A China, ao investir em economias emergentes, foi percebida como uma aliada capaz de enriquecer alguns países latino-americanos. A China investiu mais de 75 bilhões de dólares no setor de matérias-primas da América Latina desde 2000. Isso inclui refinarias e usinas em áreas com carvão, gás natural, petróleo e urânio. Com o avanço tecnológico e a crescente importância das baterias para carros elétricos, a China investiu outros 4,5 bilhões de dólares na produção de lítio no México e no Triângulo do Lítio entre Argentina, Bolívia e Chile. Mais da metade das reservas de lítio do planeta estão nesses três países. A Power Team possui mais de 50 projetos na América Latina. Adquirem vastos recursos e produzem energia para várias nações. Infelizmente, a maneira não sustentável causou preocupações ambientais, mas os investimentos da China na América Latina são bem maiores que a destruição do planeta para alguns governos. A China ganha mais poder ao investir em países com economias em desenvolvimento. Subornos a políticos influentes e dinheiro são influentes no mundo. Há também o fato de que é difícil dizer não a uma nação que está fornecendo ao seu país empregos, renda e comércio. A China, ao investir mais na América Latina, podia facilmente direcionar políticas e decisões econômicas a seu favor. Isso ocorreu enquanto os Estados Unidos se concentravam em outras regiões globais. Relatórios de especialistas em geopolítica da América Latina alertaram o governo que, se a América do Sul fosse negligenciada por muito tempo, os acordos comerciais chineses e a influência aumentariam alarmantemente na região, o que de fato ocorreu. O Banco de Desenvolvimento da China começou a financiar projetos de energia solar e eólica. Eles financiaram a construção da maior usina solar da América Latina em Jujuy, Argentina, e da fazenda eólica Punta Sierra em Coquimbo, Chile. Como líder mundial em energia renovável, a China já possuía experiência para prover contratos benéficos para si e países da América Latina.
Os Estados Unidos fornecem fundos de desenvolvimento para várias empresas sul- e centro-americanas. Contudo, muitos investimentos chineses não possuem estipulações e geralmente há regras e regulamentos a seguir com o dinheiro dos Estados Unidos. Porém, a China não tem investido apenas no setor de energia. Também visaram outros projetos econômicos relevantes, ganhando ainda mais prestígio com líderes latino-americanos. A infraestrutura é o pilar de uma nação. A China, ciente disso, investiu maciçamente em sua infraestrutura, fator que contribuiu para o surpreendente crescimento econômico. Argentina, Brasil, Chile, Equador, Peru e Uruguai são membros do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Esta é uma filial chinesa que financia projetos de construção na América Latina. Eles investiram em portos, ferrovias e canais. Na era da tecnologia da informação, a China optou por formas de investimento mais nefastas. A China forneceu dinheiro para nações latino-americanas desenvolverem computação em nuvem de inteligência artificial, cidades inteligentes e tecnologia 5G. A Huawei é uma grande corporação multinacional de tecnologia chinesa. Ela investiu muito na América Latina, sendo acolhida por alguns líderes, apesar dos alertas dos Estados Unidos sobre a vulnerabilidade dos países a ataques cibernéticos chineses através dos equipamentos da Huawei. Contudo, muitos não conseguem recusar os acordos da China, principalmente porque países da América Latina, como Argentina e Brasil, dependem muito de suas redes de celular. A China está fornecendo a mais países a infraestrutura de que precisam, o que permitiu que fossem vistos de forma mais favorável pelos formuladores de políticas e líderes da América Latina. É provável que a China esteja coletando dados e influenciando as notícias, mídia e anúncios vistos por muitos na América Latina. Provavelmente usaram seus investimentos e infraestrutura para influenciar a visão dos latino-americanos sobre a China. Tais ações inicialmente custam dinheiro à China, mas geram um retorno sobre o investimento que vai além de apenas um fluxo de fundos ao longo do tempo. Permitiram à China ganhar mais poder sobre vários países latino-americanos. Outro grande investimento que a China fez na América Latina não é o que você pode pensar. China e Brasil começaram a trabalhar em um programa conjunto de pesquisa e produção de satélites lá em 1988, e o maior espaço da China. Instalação localizada no deserto da Patagônia, Argentina. Isso mesmo, a China investiu em programas espaciais latino-americanos, o que pode não parecer o melhor uso de fundos, mas tem rendido muito para a China. Construíram estações terrestres na Bolívia, Equador e Venezuela. Cada investimento na América Latina traz dinheiro e oportunidades de emprego aos cidadãos do país. Em tempos difíceis, as pessoas não se importam com a origem dos seus empregos, desde que exista trabalho. Dito isso, qualquer acordo com a China quase sempre incluirá um componente que fortalece a posição de Pequim no país. Seja na forma de dívida ou influência política, isso se tornou uma grande preocupação para os Estados Unidos, pois as políticas na América do Sul, em particular, parecem ser cada vez mais moldadas pela influência da China. Investimentos até em programas espaciais podem beneficiar políticos mais tolerantes com práticas chinesas na América Latina. Isso pode possibilitar a China a colocar pessoas sob seu controle no poder. A dívida crescente dos líderes ou economias inteiras. Para a China, terão mais poder na região. A pandemia de coronavírus deu à China uma oportunidade única na América Latina. Enquanto nações lutavam para obter máscaras e outros equipamentos de proteção individuais, a China enviou estrategicamente esses suprimentos essenciais para países na América Latina visando fortalecer relações. É péssimo que a vida das pessoas seja usada para influenciar, mas é o mundo atual. Enquanto os Estados Unidos lutavam por equipamentos de proteção, a China, em posição única, fornecia máscaras e kits de teste para outras nações. Agora, como muitas coisas com a China, as coisas nem sempre são o que parecem. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças informam que os Estados Unidos registraram mais de 1,1 milhão de mortes por coronavírus, enquanto a China teve cerca de 120 mil. Obviamente, o número chinês não é preciso. Isso se deve à ordem do governo para que médicos não registrassem o coronavírus como causa de morte nos atestados. Eles não relataram muitas mortes por coronavírus na nação. Isso indica que a China não se preocupa muito com a transparência em relação ao seu desempenho durante a pandemia. A preocupação deles era a aparência da China durante a crise. É provável que milhões de pessoas tenham morrido durante a pandemia devido aos rigorosos procedimentos de bloqueio e às capacidades de resposta inadequadas em muitas partes da China. Porém, a China, ao invés de prover máscaras e equipamentos de proteção aos seus cidadãos, enviava-os globalmente para fortalecer sua economia, também utilizando esses suprimentos para estabelecer novos acordos comerciais e ampliar sua influência em algumas regiões. Em outubro de 2020, após a paralisação mundial pelo coronavírus, a China forneceu 179 bilhões de máscaras, 1,73 bilhão de trajes de proteção e 543 milhões de kits de teste a 150 países.
Não se sabe o quanto deste equipamento permaneceu na China para auxiliar no combate ao vírus, mas é difícil crer que a China estivesse mais interessada em ajudar os outros por pura bondade. É provável que a China tenha usado a situação para tornar Pequim mais atrativa a outros governos. Mas nem todos os países foram tratados igualmente. Nações latino-americanas consideradas mais estratégicas pela China receberam mais equipamentos, enquanto outras, mesmo necessitando igualmente de equipamentos de proteção e máquinas de teste, receberam menos. Na América Latina, a pandemia permitiu que a China ganhasse mais influência diplomática em detrimento dos Estados Unidos. A pandemia, apesar de terrível, aumentou a dependência da América Latina em relação à China, beneficiando Pequim e prejudicando os demais. Ao mesmo tempo em que muitos governos praticamente pararam, a China continuou a comprar carne do Uruguai, cobre do Chile, petróleo da Colômbia e soja do Brasil. Isso ajudou esses países a enfrentar a tempestade, enquanto os colocava ainda mais em dívida com a China. Mesmo na pandemia e após, a China seguiu investindo em países da América Latina. Em 2020, a maior parte dos 17 bilhões de dólares em investimentos e empréstimos externos da China foi para a América do Sul. O Banco de Exportação e Importação da China emprestou 137 bilhões de dólares aos governos latino-americanos em troca de petróleo para sua economia. Contudo, novamente, a China não estava financiando esses governos para auxiliar na recuperação em tempos difíceis. Existem planos bem mais sinistros em ação. Pegue a Venezuela, por exemplo. Ela tomou mais empréstimos da China do que qualquer país latino-americano. A Venezuela atualmente deve à China mais de 60 bilhões de dólares que não pode pagar. Isso gerou a chamada armadilha da dívida, que levará o país a calotear seus pagamentos. A Venezuela está praticamente sob o domínio da China. Pequim agora pode negociar livremente planos de pagamento, e o governo venezuelano não tem muito controle sobre isso. A China fez alguns países da América Latina dependerem quase totalmente dela para o comércio. 39% das exportações totais do Chile vão para a China. Se Pequim desejar algo do Chile, basta ameaçar parar de comprar seus produtos. O Chile terá que atender às exigências chinesas ou enfrentar um colapso econômico. Especialistas continuam alertando Estados Unidos e América Latina sobre os riscos de permitir o aumento do poder chinês na região, podendo agora ser tarde para barrar o controle crescente da China. Então, 3 razões principais levaram a China a superar os Estados Unidos na América Latina. Primeiramente, investiram muito em diversos projetos e emprestaram muito dinheiro, deixando governos endividados ou permitindo influenciar decisões estratégicas. Eles exploraram nações necessitadas antes, durante e após a pandemia, tornando-os fortemente dependentes da China. Em terceiro lugar, exploraram o foco dos Estados Unidos no Pacífico Asiático e Oriente Médio, assegurando poder e influência na América Latina. Vários erros do governo dos Estados Unidos nos últimos anos levaram a América Latina para os braços da China. A administração Trump diminuiu as relações comerciais com parte da região e revisou o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, prejudicando alguns países latino-americanos. Durante o governo Obama, o comércio no hemisfério ocidental foi menos enfatizado enquanto a China intensificava investimentos na América Latina. Durante ambas as administrações, especialistas alertaram sobre a crescente necessidade de reorientar a atenção dos Estados Unidos para a América Latina, já que a China se tornou um concorrente estratégico e estava ganhando influência rapidamente. Infelizmente, como no passado, todos esses avisos foram ignorados. Agora que sabemos como a China tem roubado a América Latina dos Estados Unidos, vamos voltar no tempo. Por décadas, os Estados Unidos dominaram a América Latina, agora tudo está ruindo. Em 1823, os Estados Unidos elaboraram a doutrina Monroe para impedir a influência europeia nas Américas. Neste momento, o hemisfério ocidental dominava o mundo sem grandes desafios. Contudo, isso certamente mudará no futuro. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos começaram a redirecionar sua atenção para a América do Sul para garantir que a influência comunista não estivesse se espalhando mais perto de casa. Isso não deu certo em todas as nações, pois Cuba se uniu fortemente à União Soviética, porém a China não era uma ameaça ainda. Este período viu os Estados Unidos apertando seu controle sobre a América Latina e mantendo as potências não ocidentais longe do hemisfério ocidental. Durante a Guerra Fria, governantes autoritários se estabeleceram em países latino-americanos. A Agência Central de Inteligência apoiou golpes em alguns, e a população derrubou regimes opressivos em outros. Porém, muitos governos nesta parte do mundo ainda estavam dominados por corrupção e autoritarismo. Recentemente, diversas nações latino-americanas vêm optando por eleições mais democráticas. Porém, frequentemente existem jogadores endossando candidatos nos bastidores. Por exemplo, Rússia e Estados Unidos apoiaram candidatos diferentes nas eleições venezuelanas de 2018.
A Rússia enviou o grupo Wagner, mercenários, para garantir a segurança do presidente Nicolás Maduro diante dos protestos da oposição apoiada pelos Estados Unidos. Quando a Rússia participa da política externa, é provável que a China tenha interesse no ocorrido. A Rússia geralmente intervém de forma mais dura e pública em assuntos estrangeiros, enquanto a China influencia a política nos bastidores para atingir seus objetivos. Enquanto a Rússia pode ter apoiado candidatos autoritários na América Latina, a China enganou governos para se endividarem com Pequim, promovendo a dependência chinesa. Em 2017, a China focou no Panamá, um país crucial para o comércio latino-americano. Isso se deve ao Canal do Panamá, que permite que navios passem entre os oceanos Atlântico e Pacífico sem ter que viajar ao redor da ponta da América do Sul. Aproximadamente 270 bilhões de dólares em cargas transitam pelo canal anualmente, um valor impressionante. Em 2017, o presidente Xi propôs 16 acordos ao governo do Panamá durante sua visita. Xi pretendia usar a posição estratégica do Panamá para aumentar o comércio e a influência chinesa na região. Foi implementado um plano para estimular o comércio e fomentar a cooperação regional. A China descobriu que seus navios de carga, após descarregar no Panamá, poderiam levar exportações da América Latina e do Norte antes de voltar à China. Então, valia mais a pena passar pelo Canal do Panamá novamente do que seguir a rota mais barata ao redor da Europa com um navio vazio. Isso favoreceria o governo do Panamá, pois uma linha oceânica gasta cerca de $1 milhão para atravessar em uma direção do canal, resultando em uma situação benéfica para a China e Panamá e fortalecendo a relação entre ambos. Nesta situação, os Estados Unidos perceberam. Preocupados com a possibilidade de a China influenciar a política e decisões do Panamá, o governo dos Estados Unidos pressionou fortemente o Panamá para evitar um acordo com Pequim. Em junho de 2019, o Grupo de Ação Financeira dos Estados Unidos listou o Panamá como um país que não estava tentando seriamente impedir a lavagem de dinheiro, e no mês seguinte, um novo governo assumiu que não era tão pró-China quanto a administração anterior havia sido. Mas a China não desistiu dos seus desejos panamenhos. O Canal do Panamá inaugurou oficialmente em 15 de agosto de 1914. Por quase um século, os Estados Unidos controlaram os detalhes do canal, por vezes de forma não tão sutil. Na década de 1940, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos criou uma zona de livre comércio em Colón, Panamá, próxima à entrada do canal. A área conhecida como Zona Franca de Colón permitiu que empresas americanas como Gillette, Coca-Cola e Pfizer iniciassem operações na América Latina. Hoje em dia, a supremacia do governo e empresas dos Estados Unidos na região está seriamente ameaçada. Agora, os produtos chineses compõem a maior parte de todas as importações que chegam à região, em torno de 40% do total. O preocupante para os Estados Unidos é que este número só aumenta. Cresce o número de empresas chinesas que utilizam a zona de livre comércio de Colônia para acessar mercados latino-americanos. Simultaneamente, o Canal do Panamá é cada vez mais usado por navios e mercadorias chinesas para movimentar importações e exportações chinesas. Não é surpresa que empresas chinesas se instalem na zona de livre comércio de Colônia, aproveitando os portos. Contudo, o crescimento da influência chinesa no Panamá tem diminuído o controle dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos mantêm uma presença dominante, mas a China, incansável em expandir sua influência no Panamá, pode mudar isso a qualquer momento. O grupo China Land Bridge comprou a Ilha Margarita em 2017 para construir o porto de contêineres de Colônia do Panamá em alto mar, causando grande preocupação ao governo dos Estados Unidos. Anteriormente uma base militar dos Estados Unidos, essa área é agora empregada na guerra econômica e diplomática contra os Estados Unidos. O porto, com custo superior a $1 bilhão, exemplifica a estratégia da China na América Latina. Após a conclusão do negócio, mais políticos nos Estados Unidos notaram o crescente poder da China na região. Agora sabemos como a China conseguiu selar a América Latina dos Estados Unidos, mas ainda não entramos exatamente por que Pequim está focando tanta atenção e recursos na região. Algumas dessas razões são previsíveis, outras irão surpreendê-lo. Razão 1. Taiwan. Pode parecer estranho que uma ilha que não está perto da América Latina seja uma das principais razões pelas quais a China tem se esforçado tanto para fortalecer sua posição na região. Você ficará surpreso ao descobrir que é um dos principais motivos da expansão da China para o hemisfério ocidental. Antes de a China adquirir a terra para o porto de contêineres de Colônia do Panamá, o governo do Panamá se aliou aos Estados Unidos e outras potências ocidentais, condenando a atitude agressiva da China contra Taiwan. Contudo, após finalizar o negócio, a visão do Panamá sobre o assunto mudou drasticamente.
Em menos de uma semana após iniciar a construção do porto, o governo do Panamá rompeu com Taipei e se aliou a Pequim no crescente conflito no Mar do Sul da China. E o Panamá não é de forma alguma o único país latino-americano que mudou seu apoio de Taiwan para a China. Atualmente, somente 14 países têm relações diplomáticas com Taipei. Embora os Estados Unidos e outras potências ocidentais apoiem e reconheçam extraoficialmente Taiwan como nação soberana, eles não mantêm relações diplomáticas com a ilha para evitar reações adversas da China. A discussão sobre Taiwan se torna confusa devido ao poder econômico e diplomático da China na região. Tecnicamente, há 3 posições adotadas pelas nações em relação a Taiwan. A primeira é que as nações mantêm relações diplomáticas com a República Popular da China e não com Taiwan, por não a reconhecerem como uma nação soberana. Inclui grande parte da África, Oriente Médio e partes da América do Sul. A segunda posição abrange países que mantêm relações formais com a China e acordos informais com Taiwan, incluindo a maioria do mundo que não se enquadra na primeira categoria, como os Estados Unidos e a maior parte da Europa. A terceira posição são as nações que não têm relações formais com a China e só têm laços diplomáticos com Taiwan, que são Belize, Guatemala, Haiti, Santa Sé, Honduras, Ilhas Marshall, Nauru, Palau, Paraguai, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Suazilândia e Tuvalu. Embora o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenha afirmado que ajudará Taiwan se invadida pela China, os 2 países ainda não mantêm relações diplomáticas formais. Isso se refere a Pequim, declarando que qualquer país que busque estabelecer relações formais com Taipei seria como cometer um ato de guerra. A China está isolando com sucesso Taiwan, com o objetivo claro de tomar a ilha e colocá-la sob controle de Pequim. Por mais insano que pareça, a China está conseguindo roubar a América Latina. Quanto mais isolado Taiwan estiver, mais fácil será para a China apreendê-lo no futuro. A China se aproxima de seu objetivo a cada nação que rompe laços diplomáticos com Taipei. Por isso, quando o Panamá mudou sua diplomacia para se alinhar com Pequim ao invés de Taiwan, causou grande preocupação. Mesmo que um governo considere Taiwan uma nação soberana, suas ações são limitadas. A China declarou que não negociará ou formará relações diplomáticas com qualquer país que reconheça oficialmente Taiwan. Isso não é viável para a maioria dos países latino-americanos. Muitas nações, devido à dependência das importações chinesas e exportação para a China, teriam sua economia prejudicada se Pequim rompesse relações diplomáticas. A China está usando sua influência na América Latina para isolar ainda mais Taiwan. Apenas 4 dos 21 países latino-americanos reconhecem formalmente Taiwan, número que pode cair para 0, já que Paraguai, muito endividado com a China, e Honduras, Guatemala e Belize podem ser influenciados pelo poder econômico chinês. A China, com seu poder econômico, pode persuadir governos na América Latina a seguir suas diretrizes, prometendo investimentos e fundos para o crescimento econômico. Como dissemos, dinheiro fala, e a China está usando isso para conseguir exatamente o que quer na América Latina. 2. Aumentando o poder suave. Comércio e investimentos na América Latina beneficiam economicamente a China. Contudo, o grande investimento na região não se relaciona apenas ao dinheiro, mas também ao poder suave. Poder suave é a capacidade de moldar as preferências dos outros usando apelo e atração. Essencialmente, a China busca moldar sua própria narrativa e convencer as pessoas de que está beneficiando o mundo. Isso pode ser realizado no governo e na doutrinação dos cidadãos. Pequim aspira a alterar as percepções dos latino-americanos, com a esperança de distanciá-los dos Estados Unidos e atraí-los para uma relação favorável com a China. A loucura é que eles foram bem-sucedidos nisso, uma das razões pelas quais a China conseguiu tomar grande parte da América Latina dos Estados Unidos. Mais e mais nações e governos locais veem a China como uma alternativa viável aos Estados Unidos ou a países europeus dependentes. Desde que assumiu o cargo em 2013, o presidente Xi Jinping visitou a América Latina 11 vezes. Essas turnês diplomáticas foram feitas para firmar acordos e mostrar à América Latina que a China pode ser uma aliada. Xi prometeu crescimento econômico e mais empregos para o cidadão médio. Claramente, a China não se preocupa com um agricultor chileno ou um empresário mexicano, mas ao criar a impressão de que ajudará essas pessoas, altera a perspectiva delas. Qualquer ação de Pequim para ganhar favor na América Latina afetará o controle dos Estados Unidos na região. A China até assinou parcerias estratégicas abrangentes com Argentina, Brasil, Chile, Equador, México, Peru e Venezuela.
Esta é a classificação máxima entre seus aliados diplomáticos, onde a influência chinesa cresce mais rápido, pois propõe uma nova narrativa sobre os benefícios de uma relação diplomática com Pequim. Razão 3. Dinheiro. A expansão chinesa na América Latina não é só para usurpar poder dos Estados Unidos, mas também para lucrar e assegurar recursos para o crescimento econômico da China. O principal parceiro comercial de muitos países sul-americanos não é mais os Estados Unidos, mas a China. Ser o principal parceiro comercial de um continente traz grandes vantagens. Produtos chineses são comercializados na América Latina, enviando vastos recursos naturais à China. Cada relação diplomática que a China garante vem com benefícios econômicos. Pode ser na forma de ótimos negócios em gás natural e petróleo, ou permitir que a China minere ou construa infraestrutura sem interferência de reguladores ambientais ou de direitos humanos. Essas ações cortam custos, mas podem levar a mortes evitáveis e à destruição do planeta. Algumas economias latino-americanas em desenvolvimento precisam de um impulso que a China está disposta a dar em troca de futuros acordos comerciais exclusivos. Quando a China investe em um país, não é por bondade do coração, mas porque eles esperam um retorno sobre o investimento no futuro. Sim, um benefício é diminuir a influência dos Estados Unidos na região, mas à medida que a América Latina se fortalece, isso também trará mais dinheiro para a China. Em alguns casos, a China busca esgotar os recursos de um país, sem se preocupar se isso causará um colapso econômico. Mas, no fim, até mesmo essas situações se resumem a dinheiro. Razão 4. Votos da Organização das Nações Unidas. A América Latina foi negligenciada não só pelos Estados Unidos, mas também pela comunidade internacional nas últimas décadas. A China aproveitou totalmente isso, investindo pesadamente na região. Em troca, garantiram amplo apoio diplomático em entidades como a Organização das Nações Unidas. Mais países latino-americanos estão votando conforme os interesses da China. Isso inclui nações como a República Dominicana, El Salvador e Panamá, mudando sua visão sobre o reconhecimento de Taiwan. Porém, a influência da China na América Latina também gerou diversos benefícios no cenário internacional. Em votações para nomear representantes chineses em instituições multinacionais, a China pode contar com os países latino-americanos para votar a seu favor. Ao votar em padrões ou leis internacionais, a China pode agora influenciar o resultado a seu favor, graças à sua influência sobre países dependentes dela. É fácil entender por que a crescente influência da China sobre os países latino-americanos preocupa nações como os Estados Unidos e seus aliados, que lutam para conter tal avanço. A China roubando a América Latina dos Estados Unidos agora tem ainda maiores ramificações internacionais. Os Estados Unidos permanecem como única superpotência mundial, com a China aparentemente longe de alcançar esse patamar. No entanto, até a única superpotência mundial enfrentará desafios ao lidar com a Frente Unificada de Nações pró-chinesas, uma crise real para os Estados Unidos. É por isso que Washington intensificou esforços para combater a crescente influência chinesa na América Latina. É tarde demais? O poder da China no cenário internacional está em constante crescimento. Há mais países em desenvolvimento que nações de alta renda mundialmente. A China se apresenta como investidora e aliada de nações menos economicamente avançadas que alguns países ocidentais. Porém, isso não é realizado de forma ética ou pensando no futuro do país. A China investindo em economias em desenvolvimento sem planejamento sustentável ou condições para uso dos fundos pode provocar colapso econômico futuro. No entanto, a China só se preocupa com o aqui e o agora. Atualmente, o que importa para eles é usar sua influência na América Latina e globalmente para estabelecer normas e regulamentos que os favoreçam. Garantir laços diplomáticos e econômicos com os países da América Latina é uma prioridade para Pequim, por ser uma das principais razões. Influenciar os votos da comunidade internacional para seu lado enfraquecerá o poder dos Estados Unidos. A China precisa investir mais dinheiro, tempo e construção de relacionamentos na América Latina para criar aliados formais no hemisfério ocidental. Ainda está distante deste objetivo. Razão 5. Presença militar. Um efeito do investimento chinês na América Latina é que as nações mais próximas a Pequim, ou as mais endividadas, tendem a adotar formas mais autoritárias de governo. Não é surpreendente, a China está disseminando sua riqueza e ideologia. É mais fácil para um governo autoritário colaborar com outro, já que divergências de opinião tendem a ser menos obstrutivas. Em países como Cuba, Nicarágua e Venezuela, a China promoveu e financiou ideologias populistas. Isso ocorre pois tais ideias se alinham mais com a estrutura comunista chinesa. O comunismo na China não é o ideal, onde todos são iguais. É usado como disfarce para uma ditadura governar a nação. Isso também começou a ocorrer em alguns países da América Latina.
Na Guerra Fria, os Estados Unidos tentavam prevenir exatamente esse tipo de mudança ideológica. Agora, substituindo a União Soviética na ameaça à segurança de nações vizinhas aos Estados Unidos, a China lidera uma guerra ideológica semelhante. Pequim frequentemente critica a invasão de ideologias ocidentais perto de suas fronteiras, mas faz o mesmo na América Latina. Governos mais autoritários na América Latina e suas mudanças de visão sobre a China podem permitir que Pequim crie alianças e bases militares no hemisfério ocidental. Se os Estados Unidos se opõem fortemente a esse resultado, tem pouco terreno para se sustentar. Há décadas, os Estados Unidos expandem bases militares no Pacífico e países próximos à China. É difícil argumentar que a China é mais agressiva que os Estados Unidos se construir bases militares na América Latina. Ainda não aconteceu, mas é visível um futuro onde nações muito dependentes da China economicamente são pressionadas a aceitar militares chineses em seu território. Entendemos por que e como a China está assumindo a América Latina. A questão agora é, o que os Estados Unidos estão fazendo para barrar a expansão chinesa no hemisfério ocidental, e se já não é tarde demais? Em 2018, os Estados Unidos lançaram a iniciativa América Cresce. Foi criada para desafiar a iniciativa do Cinturão e Rota da China. A América Cresce visava auxiliar nações latino-americanas a atrair investimentos privados, seguindo normas de transparência alinhadas às melhores práticas globais. A United States International Development Finance Corp planejava investir $1 bilhão no setor privado guatemalteco para gerar empregos. Os resultados do projeto prosseguem, mas a Guatemala não está entre os países de interesse da China até agora. Significa que, mesmo que as relações Guatemala-Estados Unidos se fortaleçam, isso não auxiliará os Estados Unidos a recuperar a influência sobre outros países latino-americanos próximos à China. É relevante destacar que os investimentos dos Estados Unidos geralmente não são tão atraentes quanto os chineses, que não possuem regras ou regulamentos. Quando um governo precisa seguir estipulações para usar dinheiro recebido, não pode usá-lo como desejar. As regulamentações visam evitar má gestão de fundos, mas quase todos os governos do mundo estão cheios de corrupção. A crescente influência da China na América Latina parece não preocupar ou ser respondida lentamente pelo governo dos Estados Unidos, o que preocupa muitos especialistas em assuntos latino-americanos. O dinheiro e os acordos comerciais propostos por Pequim não são sustentáveis e trazem consequências futuras sérias, como a total dependência da China. Os Estados Unidos têm um século de acordos comerciais, ajuda e investimentos na América Latina, então já tem uma base sólida com muitos dos governos. Levará tempo para a China desgastar essas relações, mas parece que tem se saído muito bem até agora. É por isso que o soft power e a influência da China são cruciais para sua estratégia interna. Embora cientes de que não podem alterar a percepção da América Latina imediatamente, acreditam que com o tempo poderão minar a confiança que latino-americanos e seus governos depositam nos Estados Unidos e aprimorar a imagem da China. É indiscutível que os Estados Unidos gastam mais em desenvolvimento e ajuda na América Latina do que a China. No entanto, o valor gasto pode ser compensado pela China, criando novas narrativas, influenciando políticas e controlando as redes de telecomunicações da América Latina. Em governos anteriores, os Estados Unidos pareciam negligenciar a América Latina em contraste com outras regiões, enquanto a China investe mais na área. Os governos e o povo da América Latina notaram isso. Se os Estados Unidos não priorizarem o fortalecimento dos laços com os países do hemisfério ocidental, pode ser questão de tempo até a América Latina se aliar à China. Veja por que a China nunca será uma superpotência global, e China, Estados Unidos e o plano da Organização do Tratado do Atlântico Norte para a Terceira Guerra Mundial.